Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vimos há 15 dias atrás aquele capítulo do culto doméstico que aquela família da Dona Isabel, os filhos, né, eles estavam fazendo naquela casa humilde, né? E naquele culto doméstico existiam presenças, como o Fábio, né? O Fábio que interpretou, que deu aquela interpretação nos assuntos falados no Evangelho, né? E ali cada um recebe de acordo com aquilo que tem, né? Então o Fábio interpretou de certa maneira e a Dona Isabel, ela interpretou da mesma maneira, só que em partes, não totalmente, né? Então aí se denota o seguinte, que cada um vai receber de acordo com aquilo que tem, com o preparo que tem já, né? E nós vamos dar continuidade ao Evangelho, a esses comentários que foram feitos pela família após o Evangelho, né? Então aqui o capítulo 36 vai falar de mães e filhos. Vamos lá. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, lá naquele, junto do Alfredo, né, a ex-esposa do Alfredo, né, aqui na Terra, ela fez aquela prece, aliás, ela tocou aquele órgão que cada um recebeu como se fosse uma espécie de prece, cada um no seu entendimento, né, com as palavras, tudo aquilo. Então, o André Luiz está comparando a mesma coisa aqui. A Isabel, Dona Isabel, recebendo essas traduções, né, daquele evangelho, de acordo com o seu conhecimento. Então, vamos lá continuar a leitura. Tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio, que era aquele espírito superior que veio interpretar aquela passagem do Evangelho, então, a interpretação desse Fábio estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro, Dona Isabel, parecia deter tão somente uma parte daquela interpretação. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra dela, enquanto que a nós outros, né, André Luiz e os outros, se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor Aniceto esclareceu: não se admirem do fenômeno. Cada qual recebe a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário do Fábio com mais dificuldade do que as próprias crianças que estão lá interpretando. Experimentam ainda grandes limitações. Então, o que ele está dizendo aqui é que cada um vai receber de acordo com aquilo que tem, com a sua própria capacidade, né? O Aniceto está dizendo. E o André Luiz vai continuar. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. O Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro, o marido de Dona Isabel, desencarnado, né? Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai, que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido 7 anos, a filha do casal, né? Aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Neli me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora
Por que será? Então, a pequenina, né, Marieta, de 7 anos, ela está contando, ela está questionando a mãe, por que nós comemos uma vez por dia apenas, né? Se a irmã dela, mais velha, a Nelly, né, ela contou que no tempo que o papai era vivo, né, eles faziam também as 2 refeições diárias. E aí o André Luiz vai continuar. A viúva esboçou um sorriso bastante triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade, essa alimentação leve, né? Quantos fluidos bons estaremos colhendo com isso? Então, a mãe, a Dona Isabel, ela acaba sendo, de alguma maneira, falando com aquela filha, numa voz bastante serena, mas explicando a ela que eles tinham uma boa saúde, apesar de tudo aquilo, né, que estavam passando, né, e que benefício eles poderiam estar tirando dessa privação. E a Joaninha, que era a filha mais velha, né, ela interveio acrescentando. Não, a Joaninha não, a de 7 anos, ela interveio acrescentando, depois do que a mãe falou. Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou a Dona Isabel toda confortada. Além disso, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, o pai de vocês foi antes, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se vocês de que o papai está trabalhando ainda por nós. E nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, diz o André Luiz, o Isidoro enxugou os olhos úmidos, porque o pai estava lá presente em espírito, ouvindo tudo aquilo, né? As explicações da mãe, né? E a filha também percebeu, né? Que aquilo podia ser uma dádiva divina o que eles estavam passando. Que, assim, aqueles excessos à mesa, muitas vezes não traziam tanta saúde assim. E a Noemi, agora é a Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Então, o pai ali, desencarnado, ele está sempre acompanhando a situação daquela família, né? Então, ele estava acompanhando aquela caridade que a Dona Cora, né, como ela disse, tinha trazido um bolo para eles no domingo. E aí a Dona Isabel vai dizer, também vi, Noemi, papai continua nos auxiliando. E voltando-se para todos, ela acentuou, quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Então, ela está confirmando que ela também viu o pai, né? Trazendo junto com a Dona Clara aquele bolo para eles. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, como faríamos? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez nem comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. Vejam que ela percebeu, com aquela atitude da mãe, ela acabou percebendo aqueles que possuíam menos que eles, né?
os mendigos que talvez não comessem, né? E que eles teriam que agradecer aqueles amigos, aquela saúde que eles tinham. A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas fartas. Tudo isso ela não compreenderia se ela tivesse a riqueza, né? Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia uma permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o menino, o rapazote, permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. Então ele não emitia aquela luz. De quando em quando, ele sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à mãe, menos respeitosamente: Mamãe, que entende a senhora por pobreza? E a dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos preguiçosos e ingratos dos caminhos da terra, dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo ele pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes, ele se afasta das bênçãos da natureza. Em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Então, ela está citando os pontos que poderíamos dizer até negativos do homem rico aqui na Terra, do poderoso, né? Porque ele acaba não sabendo discernir entre uma amizade sincera, né? Ele acaba não tendo bons amigos, né? Não reconhece Deus, porque ele acha que tudo ele pode, tudo é devido a ele. Então, uma série de dificuldades que normalmente a riqueza traz. Para transpor a riqueza, nós sabemos que é muito mais difícil. Transpor essa riqueza com coragem e transpor tudo isso e ser uma pessoa de bem, ser um espírito aqui encarnado de uma maneira vencedora, é muito difícil. Ao passo que a pobreza é bem mais fácil, né? Nos aproximarmos de Deus. Continuando. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapaz permaneceu impassível, respondendo bastante contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. E a dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui, com a noção de responsabilidade, e acrescentou: Não estamos aqui no jardim da infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos convites
da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia, ele tornou: a senhora não considera razoável alugar esse salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Então o garoto estava sugerindo para que ela alugasse para esse seu Maciel aquele local, aquela sala onde eles faziam o culto do lar. E ele ficou assim entusiasmado com a ideia, né, de algum dinheiro a mais. E a dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, mas sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, esse salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto como algo de sagrado para a sua mãe. E ele vai perguntar de uma maneira assim mal-humorada e orgulhosa, né? E se eu insistir com a senhora? A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a você, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde, e eu o vi calar-se, a contragosto, amuado e cheio de raiva. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar esse salão. A viúva sorriu, acariciou o rosto da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita dessa maneira: Joaninha, minha filha, ore, agradecendo em nosso nome, nosso horário está terminando. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Bom, nós acabamos de ver esse capítulo dos comentários daquele culto doméstico que foi feito, né? Pela mãe, por aqueles filhos, né? Os comentários deles a respeito daquilo que foi falado no Evangelho, né? E aí foi ressaltado também o quê? Os comentários sobre riqueza, sobre pobreza, proteção divina, né? E aquela união da família que continua, apesar da passagem do seu Isidoro, continua aquela união familiar, né? Todos se ajudando. E é que essa boa educação que a dona Isabel dá aos filhos, ela precisa ser exemplificada. E foi o que o André Luiz aqui, trazendo essas notícias para nós, né? Ele nos ajudou a compreender melhor o que estamos fazendo aqui, a necessidade de educarmos bem os nossos filhos e a responsabilidade que cabe aos pais antes e depois do desencarne.
E por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo, né? O capítulo 36, e nos comprometemos a dar continuidade daqui a 15 dias. Fiquem com Deus e até lá.